Não aguenta mais trabalhar na mesma empresa e não ser valorizado? Sei muito bem como é isso. Dar o máximo no trabalho, varar madrugadas muitas vezes e no fim das contas, nem muito obrigado não receber. Já passei diversas vezes por isso, assim como você deve ter passado. Está tentando fazer uma transição de carreira, mas não consegue uma oportunidade? Quantos currículos mandamos aí para o mercado? E agora responde para mim. Quantos deles teve retorno? Pelo menos o motivo de não ter dado certo na vaga. Nem retorno não temos, né? Com isso, ficamos aí semanas aguardando com aquela falsa esperança. Por que não consigo uma oportunidade? Por que as portas estão se fechando para mim? Por quê? Por quê? Aí vem na nossa cabeça, né? Os porquês. Por que não consigo? Por que as portas não se abrem? Sou tão bom no que faço? Por que tantos anos de experiência nessa área e não tenho uma oportunidade? E no fim das contas, ficamos sem as respostas desses porquês também. Na verdade, não podemos focar no porquê, e sim no como. Como conseguir novas oportunidades, como fazer com que novas portas se abram, e como nosso amigo Einstein dizia, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E nessa semana Up de Carreira SAP, a gente vai te mostrar aonde deve ser o seu ponto focal para atacar e conseguir esses pontos aí que muitos profissionais não estão focando para ingressar nessas novas oportunidades. Esse aqui é o nosso amigo Paulo, é aluno nosso e em sua primeira semana de mercado SAP após essa transição de carreira. E aí, sapianos, como é que vocês estão? Quero deixar um recado para todos dizendo o seguinte: o quão foi importante essa preparação que nós tivemos, né, durante esse período, parte de mentoria, parte dos desafios, suporte que o Pablo e o Marcos estão dando pra gente. O resultado disso é o seguinte: quando você chega no cliente, depois de fazer uma academia com essas características, você não se sente perdido, porque muitas das coisas que você enfrenta no dia a dia, que você vê no cliente, você já praticou durante os exercícios, durante os desafios, durante a troca de informações com o grupo. Então, isso facilita bastante. Se não fosse essa metodologia, com certeza eu não ia me sentir do jeito que eu me senti nessa primeira semana, já tendo contato com algumas situações com o cliente. E detalhe, tendo todo o suporte do Marcos e do Pablo. Eles estão aí para auxiliar a gente no que precisar. Assim como eu tive essa oportunidade, todos vocês terão. Contanto que se empenhem, estudem e estejam preparados aí para embarcar nesse mundo SAP. Opa, aqui é Marcos Lopes. E aqui é o Pablo Curti e juntos criamos a comunidade Rocket Hub. E nessa semana Up de Carreira SAP, vamos mostrar a você como não perder mais oportunidades nesse mercado e como decolar de uma vez por todas em sua carreira. E sejam muito bem-vindos à Semana Up de Carreira SAP. Em nossa Semana Up de Carreira SAP, vamos te mostrar aí o caminho das pedras, com base em nossa vivência de 10 anos nesse mercado SAP. Então, antes de irmos de cabeça em nosso conteúdo, deixa eu te contar como chegamos nesse nosso método. Eu sempre gostei muito da área de tecnologia, né? E quando criança, com meus 12 anos, comecei a fazer um curso de informática, que era, na época, né, um curso de muito valor no currículo. Acho que vocês se lembram disso. Na sequência, com 13 anos de idade, comecei um curso de programação. E com 17 anos, iniciei a faculdade aí de Ciência da Computação. E vou te falar a verdade, meu grande ganho aí com a faculdade, que eu falo que é o de maior valor, foi a faculdade ter me apresentado aí ao SAP. Em 2007, o SAP era pouco conhecido no interior de São Paulo, porém eu segui na área de programação aí, né? Iniciei um estágio não remunerado na área de programação, o que me proporcionou uma vaga de suporte ao cliente em uma empresa de desenvolvimento de sistemas, ganhando aí os R$500 por mês, né? Numa época muito difícil. Então eu fiquei 5 meses nessa empresa
e me chamaram de volta para essa outra empresa que eu fiz o estágio, ganhando aí meus R$ 1.500. Foi a minha maior alegria, né? Porém, sempre eu fiquei com aquele desejo de aprender SAP guardado aí na memória. Então, eu fiquei 8 anos nessa empresa, foi um excelente aprendizado, mas não era o que eu queria para o meu futuro. Vi então que era a hora de me mexer, que aí foi quando, em 2015, surgiu uma oportunidade aí no Grupo Tereos, né? Uma multinacional francesa. Não era com SAP ainda, eu ia cuidar da parte do RP agrícola. Mas lá eu ia ter, sim, o meu primeiro contato com o RP SAP. Por quê, né? O RP agrícola deles fazia toda a gestão do processo agrícola e fazia essa interface com o SAP, mandando os dados aí para fechamento de custo, né? E com isso, por curiosidade minha, né, eu comecei a me aprofundar muito em conhecimento com o SAP. Então, apesar de cuidar do RP agrícola, eu comecei aí a procurar entender muito como funcionava o SAP. Então, até que surgiu uma oportunidade como consultor SAP SD dentro do Grupo Tereos. Então, meu gerente, né, por saber que eu gostava muito e vivia aí curiosando, né, falou se eu queria assumir a posição. Sem demonstrar muita ansiedade e empolgação, lógico que na hora eu disse sim. E foi aí que eu iniciei todo o treinamento, fiz academia SD, fiz o curso de localização Brasil, fiz o curso de GRC, né, INFE, procurei aí aproveitar todo o treinamento oferecido pela companhia, que foi aí muito valioso para mim. E em 2018 fui convidado aí para ir para a França, receber aí uma passagem de conhecimento. Lá tinha o consultor SD também, né, muito velho de casa, e fiquei em treinamento com ele durante 15 dias, aprendendo todo o processo deles lá na França e Europa. Então, foi uma das experiências mais incríveis aí, né? Uma viagem dessa, com tudo pago, aéreo, hospedagem, um valor para refeição muito generoso, né? Passei muito bem lá. Então, nessa passagem também conheci lugares incríveis, como a Alemanha, conheci o campo de concentração de Hitler, que foi uma experiência muito grande, né? Foi muito prazeroso. E início aí de 2020, eu senti a necessidade de expandir os horizontes. Foi quando eu vim para o grupo Cast. Então, como consultor, atendendo vários clientes aí de diversos setores do Brasil inteiro, com um salário muito bom, e vou falar aqui para vocês, a gente vai falar mais disso lá para frente. E adquirindo muita experiência aí em outras áreas com SAP. E a razão pela qual dividimos isso, né, já vamos revelar aí para você. Então vamos lá, pessoal, para a minha breve história aí, prometo ser curto aí, direto no assunto, tá? Então em 2011, né, eu fazia faculdade de Educação Física, então é isso mesmo. É um mito aí que todo mundo tem, que todo mundo tem na cabeça, né? Nossa, eu não fiz TI, eu consigo trabalhar com SAP e tudo mais. Então eu vim da Educação Física, eu conheço gente que foi jogador de futebol, tá? E é consultor SAP, professor de matemática, químico, trabalhando com SAP. Então não precisa ter feito TI, tá? Fez administração, qualquer outro curso aí. É possível sim entrar nesse mercado, então tira isso aí da cabeça, não precisa ter feito TI, tá? Para entrar nesse mercado SAP. E aí o que aconteceu? Minha avó pagava essa minha faculdade, tá? Porque era particular, né? Então minha avó que pagava. Aí eu tomei vergonha na cara, falei, eu preciso ajudar ela, né, a pagar essa faculdade. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar como empacotador em um supermercado. E aí, com o passar do tempo, né, dentro desse supermercado, eu fui ganhando promoções. Então eu fui para repositor coringa, enfim. Até um dia eu recebi uma proposta, né, de ter uma promoção. E nessa promoção eu tive uma bifurcação, digamos assim. Ou eu podia ser açougueiro, tá? Trabalhar no açougue, ou eu ia para o CPD. Para quem não conhece aí, o antigo CPD, né? Não revelando minha idade aí, mas era o Centro de Processamento de Dados. Ou seja, era onde a gente lançava notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, né? Dos caminhões que vinham chegando na empresa. E aí, o que acontece? Abaixo, isso na minha época, né? Abaixo do gerente e do subgerente, o cargo que mais ganhava dinheiro, né, naquela época, o salário era melhor, era de açougueiro, porque era uma profissão, né? Só que o que acontece?
só pelo dinheiro trabalhando com aquilo. Então eu não me via todo dia lá cortando carne no açougue, enfim. Quem gosta, nada contra, né? Mas quem gosta. Agora quem não é muito chegado aí. Então eu fui, vocês devem já saber que eu fui pro CPD, né? Então eu fui lá, sim, lançar as notas de entrada e de saída desse supermercado. E aí o que aconteceu? Por que surgiu essa oportunidade, né? O rapaz que trabalhava nesse setor, ele trabalhava há 10 anos já na empresa, tá? E aí ele tinha o outro sistema, antes de colocar um SAP, muito fixo, engessado na cabeça dele. E aí passou uma semana, ele não conseguiu dar entrada em nenhuma nota, nada, 000. Então ele travou, tá? E aí o que acontece? No decorrer aqui dessa nossa semana Up, a gente vai explicar para vocês aí como vocês fugirem dessa armadilha aí, né? Para vocês também não caírem nessa questão aí de ficar engessado e não conseguir aprender outros sistemas aí, tá? Então fiquem aí com a gente até o final da nossa semana Up. A gente vai revelar aí tropeços, enfim, e aceleradores da nossa carreira que vocês podem estar utilizando no dia a dia de vocês também nessa transição, né? Aí com isso, eu tive um treinamento, tá? Treinamento de 1 hora, que o pessoal que já participou do projeto, da implantação, foi lá e mostrou para mim como que funcionava. Então, tu imagina em 1 hora, o pessoal explicar para mim como funcionava a entrada e saída das notas, como que lançava tudo, vocês já devem saber como é que foi o treinamento, né? Foi daquele jeito, naquela correria, porque tinha muito caminhão parado. E aí, beleza, aí eu fui para uma outra sala, onde estava um pessoal da escrita fiscal, que eles participaram desde o começo do projeto. Então, eles tinham aí uma bagagem, né, já maior aí entre quem eram os usuários do SAP, e eles que começaram a me ensinar a lançar essas notas. E maravilha! Então, naquele primeiro dia, tive treinamento de 1 hora e já fui continuar aí aprendendo a lançar as notas com esse setor. Nisso, no final da tarde, chegou o gerente. E aí, qual foi o complicômetro dessa indicação? Que o trainee que me indicou para essa vaga não se dava bem com o gerente da loja. E aí, o que aconteceu? Ele ficou meio com birra, né? Aí ele foi lá onde eu estava aprendendo, né? E aí ele chegou ironicamente e falou: e aí, Marcos, lançando muita nota? E eu falei: o que eu não sei, eu tô pedindo ajuda aqui. Ele falou: então tá bom. E assim, pessoal, a Aline estava sentado a meio metro de mim, né? E aí o que aconteceu? Ele chegou do lado dela e falou: eu acho que ele não vai conseguir, não. Porque lá no CPD eu tenho um funcionário com 10 anos e não conseguiu dar entrada em nenhuma nota. Como é que ele vai conseguir? Aí ela saiu por mim, né? Falou assim: o que adianta tu ter experiência, né? Entre aspas, de 10 anos que não conseguiu dar entrada em nenhuma nota. O Marcos faz 4, 5 horas que está aqui e já deu entrada em várias notas. E aí, pessoal, eu confesso que na época eu achei o sistema meio difícil. Não era muito intuitivo. E claro, né? Isso também muito por conta do treinamento que eu tive e tudo mais, né? Que foi muito rápido, enfim. E aí eu falei: cara, que sistema difícil, né? Não é intuitivo e tudo mais. Isso é a minha primeira impressão, né? Aí eu também pensei, eu falei: nossa, cara, mas não vou conseguir. Cara, mas na hora que ele falou aquilo, que eu não ia conseguir, aí eu fui com sangue no olho. Aí eu falei: então tá bom. Agora a gente vai ver quem que vai conseguir e quem que não vai, né? E aí o que aconteceu? Eu entrava 6h30 da manhã junto com o subgerente e saía 10 horas, 10h30 da noite junto com ele também. Então era o primeiro e o último a sair da empresa para aprender SAP. Então eu falo que eu comi o SAP com farinha, né? Então o pessoal tinha que meio que me correr lá do escritório para conseguir me tirar de lá, né? Da onde eu estava aprendendo SAP. Aí, pessoal, em 2012 fui promovido, então, a vaga de Key User, tá? Ou usuário-chave, né? Mas calma, se vocês não sabem essas nomenclaturas aí, Key User, Júnior, Pleno, a gente também vai entrar aí durante essa semana Up aí, mais a fundo, em cada um dessas nomenclaturas, qual a responsabilidade de cada um, então fiquem tranquilos aí. Mas eu era um usuário-chave, tá? Então eu que meio comunicava entre a área de negócio e o consultor SAP que ficava lá na nossa filial. E aí, fui aprendendo, né, cada vez mais aí, claro que na tentativa e erro, porque a gente não tinha treinamento, então ia dando erro, a gente ia indo, ia tropeçando e ia se virando, né? E confesso, pessoal, que a minha frustração era a seguinte: então a gente se matava, aí quem é da área fiscal aí deve saber bem na época da SPED, né? Então a gente virava madrugada, se matava, tomava pedrada de gerente e tudo mais, e aí a gente eu ganhava naquela época R$2.500, né? E aí quando quando a gente ficou sabendo, né, consultor ganhando 15 mil, 12 mil reais, e detalhe, com tudo pago, era deslocamento, viagem, hospedagem, tudo, alimentação, tudo pago pelo cliente.
a gente falava, putz, cara, mas que loucura, né? A gente ser mais, tipo, 5 horas da tarde eles iam embora, e a gente ficava lá, se sugando, falando e tudo, né? E claro, como a gente falou aí, né, até o Pablo comentou, a gente também na Semana Up vamos falar aí do tão famoso e falado salário, né, desse mercado SAP, tá? Então fiquem com a gente, que nem eu falei, a semana aí tem bastante conteúdo sobre esse mercado, e aí essa é a minha frustração, minha e do pessoal que trabalhava com a gente lá, né, na época dos supermercados, e aí a gente falou, cara, mas é real, rapaz, a gente ganhando 2.500, o cara ganhando 12, 15 mil, né? E aí veio a oportunidade, depois de muito aí bater a cabeça e tudo mais, de fazer um curso SAP em Porto Alegre. Então o consultor foi lá e tudo mais, viu, né, como eu trabalhava e o quanto eu já sabia do sistema e me ofereceu um curso. E na época, quem pagou esse curso foi a empresa. E aí foi 1,5 né, com ele lá em Porto Alegre, tá? Só eu e ele. E na época saiu R$8.000 esse curso, né? Só eu e ele. 1,5 de curso. E o curso, cara, e eu digo que isso aí foi um divisor de águas na minha carreira, porque até então, como eu falei, eu tava tentativa e erro. Cara, ia tentando e errando, quando acertava, eu nem sabia por que eu tinha acertado, se eu tivesse que desfazer aquilo, eu nem sabia. E aí, quando eu fiz esse curso, cara, aí foi um divisor de águas, porque eu entendi o que eu tava fazendo, como que funcionava o sistema internamente, né? Então, como que ele se comportava, configurações e tudo mais. E fiquem tranquilos aí, pessoal, quem está chegando agora, conhecendo esse mercado, vocês não vão precisar, tá, programar. Eu, 10 anos de mercado, tá, 10 anos nesse mercado SAP, nunca precisei fazer uma linha de código, então eu não sei programar nada, tá. É outro ponto aí que vocês fiquem tranquilos, porque a gente não precisa saber programar, tá. Lógica de programação, não, fiquem tranquilos, não vai desenvolver nenhuma linha de código aí, pode ficar tranquilo, tá. E aí, pessoal, nesse treinamento, esse consultor, a gente fez lá o treinamento e tudo mais, ele me apresentou para outro consultor também, então a gente foi fazendo aí o famoso networking, né? E aí ele me pediu o currículo, e esse curso foi em março, tá? Aí quando foi novembro, a consultoria me ligou, e aí falou, então, a gente recebeu aqui o teu currículo e tudo mais, e a gente gostaria de saber se tem ainda interesse em trabalhar com a gente e participar do processo seletivo, né? E aí eu fui, então, trabalhar aí, né, na consultoria, que foi em 2014, tá? Então eu fui para Porto Alegre, né? Trabalhar lá na consultoria. Aí só tem um detalhe, nessa questão de ir trabalhar em Porto Alegre, a vaga, quando eu fiz o processo seletivo e tudo mais, era para júnior, tá? E aí, como eu falei, a gente vai falar sobre salários, mas mais ou menos era entre R$3.500 a R$5.000. E como eu ganhava R$2.500, eu falei, bom, no mínimo dos mínimos, eu já vou sair para R$1.000 a mais, né? E eu tava indo para Porto Alegre, onde não tinha parente, onde ficar, enfim, né? Falei, vou precisar ganhar um pouquinho a mais mesmo. Tá bom. O que aconteceu? Quando veio a proposta, a vaga surgiu para trainee. E qual que era o salário? R$1.500. E aí eu pergunto aí, vocês que estão aqui assistindo nossa Semana Up, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, quem queria topar essa oportunidade aí em baixar o salário de R$2.500 para R$1.500. E é claro, né? Hoje, obviamente que eu fui, né? E aí eu até hoje sou grato ao Marcelo, né? Ele que falou, cara, vai, porque lá na frente não ia falar se não vai valer a pena. Pede pra tua mãe, pra tua avó aí, dá um jeito de te ajudar nas contas, né? Mas vai valer a pena. Vai por mim, que eu tenho experiência nesse mercado, e lá na frente não ia falar se vai ter valido a pena ou não. E aí eu fui então para Porto Alegre, né? Ganhando R$1.500. Fiquei lá 4 meses em Porto Alegre, e aí surgiu a oportunidade aí, em 2014, para eu vir para São Paulo. Então eu saí de uma fase de CLT, né, carteira assinada, para PJ. E lembra que eu ganhava R$1.500, né? Nessa oportunidade aí de sair de Porto Alegre e vir para São Paulo, eu saí de R$1.500 para um salário de R$10.000. Então saí de um CLT de R$1.500 para R$10.000 como PJ. E aí, pessoal, então qual que é a razão, né, que a gente divide isso, né, com esse nosso projeto aí da Rocket Hub? Eu sempre trabalhei, tá? Compartilhando conhecimento, sempre. Então, dava treinamento aí, presencial aqui em Ribeirão Preto, tá? Para usuários meus, então, de empresas aí que eu trabalhava. Então, sempre compartilhei conhecimento. O Pablo também é prova viva disso, né? Que a gente trabalhou junto na Tereos. E eu sempre tive esse foi o meu perfil e sempre é até hoje, né?
Aí em 2019, eu e o Pablo, então, a gente fundou, né? Antes era Sapianos, aí por algumas melhorias e questões burocráticas aí, a gente então, hoje, como vocês estão vendo, Rocket Hub, né? A gente mudou aí então a nossa marca, né? Para melhor, então como vocês vão ver aí também no decorrer dessa semana Up, o tanto de coisas novas aí que a gente está trazendo para essa nova turma aí, né? Pois tanto eu quanto o Pablo, vocês puderam perceber, tivemos muitas dores aí, tanto ao aprender o SAP tecnicamente, né, como conseguir entrar nesse mercado também. E a gente aí tem como principal objetivo aí ajudar o máximo de pessoas, né, que almejam fazer essa transição de carreira, dar um passo além e não perder as melhores oportunidades do mercado aí, em multinacionais, em grandes empresas. Além de serem gigantes, você sabe o que essas empresas têm em comum? Como Coca-Cola, ASIC, Sadia, Sony, inúmeras gigantes aí do mercado, né? E mais essas daqui. Então, todas elas possuem o ERP de gestão da SAP. Não sabe o que é SAP? Nem o que faz, como funciona? Vagas de emprego pedindo módulos do SAP? Não sabe nada disso? Então, fica tranquilo que você vai sair craque dessa semana Up de carreira SAP, sabendo esses assuntos e muitos outros aí sobre esse mercado. E como a semana Up de carreira SAP vai te ajudar? É para profissionais que desejam dar um up em suas carreiras, aprofundar seus conhecimentos, nenhum conhecimento em SAP, né, até níveis avançados, usuários, key user, analistas, consultores júnior. E o que você vai aprender na semana Up? A estrutura e a base do SAP, lições aprendidas, né? Erros e acertos da nossa carreira aí, com mais de 10 anos de vivência, né? Economizar tempo em sua migração de carreira e você vai estar preparado para as entrevistas de emprego aí. Por que participar então da semana Up de carreira SAP? Entender as peças, né, do quebra-cabeça SAP, um grande passo aí para oportunidades no mundo SAP, né? Sair do grupo que não conhece SAP ou apenas viu falar que o SAP existe, né? E também saber mais aí como o SAP funciona. E como falamos, não perder aí grandes oportunidades. Veja alguns casos aí que a gente trouxe para vocês, do fato de não conhecer o SAP. Esse é um caso aqui, eu vou ler aí para vocês. Possui conhecimento em SAP? Essa é a pergunta que me desclassifica de 50% dos processos em que me candidato. Eu nunca trabalhei em nenhuma empresa que tivesse esse sistema. Assim, quando trabalhei com TOTS, né, que é outro RP, nunca tinha trabalhado com ele. Queria saber se o SAP, o que o SAP tem de tão especial que não pode ser aprendido. A vaga de hoje, em que não passei nessa triagem, eu possuo quase 10 anos de experiência na atividade proposta. Eu fui barrada por não conhecer o SAP. Pelo jeito, eu nunca vou conhecer também, porque as empresas só contratam quem já conhece. E aí ela pergunta se sabe do curso e tudo mais, né? E aqui um outro caso aí. E aí ela perguntou, né? Fulano, você conhece, você oferece curso? Estou na mesma situação que o outro caso que a gente citou, né? Estou procurando recolocação no mercado, voltei do meu intercâmbio há 1 mês, tenho 10 anos de experiência na minha área de inglês, na minha área e inglês avançado. E tudo que me barra é experiência no SAP. Já procurei tanto por curso e não obtive sucesso. Se puder me indicar algo, agradeço de coração. Entendendo de fato, pessoal, a indignação no primeiro post, né? E até mesmo um possível desespero, né? No segundo aí que a gente mostrou. E aí tem vários outros casos também, né? Que a gente poderia citar aí. Mas, pessoal, infelizmente, por um lado, né? O mercado SAP, ele é sim, tá? Cruel, digamos, nesse sentido, de optar por pessoas num processo seletivo que tenham conhecimento na ferramenta, tá? Então, como a gente citou aí, se tiver 5, 10 pessoas disputando aquela vaga, mesmo que tu tenha 10 anos de experiência, 15, 5, se o outro também tiver a mesma habilidade que a tua e conhecer o sistema, a ferramenta SAP, ele vai estar na frente e tu vai ficar aí cada vez mais pro fim da fila, ou até mesmo nem participar, né, de processos seletivos aí e ter as portas aí fechadas, né, por não conhecer, por não ter aí conhecimento na ferramenta SAP.
Então, pessoal, essa nossa semana UP de carreira SAP, ela vai ser composta aí por 4 dias. Estamos aqui, ó, no primeiro degrau. Então, a gente tem uma evolução aí de 5 degraus. Então, fique com a gente que ao atingirmos o topo dessa nossa trajetória, você vai decolar aí com toda certeza na sua carreira profissional. E seguindo aqui, como que as pessoas tentam aprender na internet sobre SAP? Antes de explicar aí, mostrarmos aí o nosso método, né? Por que o jeito tradicional que as pessoas tentam aprender a resolver esse problema de não conhecerem o SAP é tão improdutivo? Então, eles buscam aí no Google SAP. Vocês vão ver que vai vir tonelada, é isso mesmo, estou falando tonelada de informações e o pior, é igual essa imagem do cubo mágico aí que vocês estão vendo. Então, são informações espalhadas, totalmente desordenadas, né, de vários assuntos, e muitas vezes vocês vão ficar com mais dúvidas ainda sobre o SAP e não vai resolver o seu problema. Então, são informações aí que não vão ter início, nem meio, nem fim. Mas calma aí, ó. Lembra que falamos aí que vocês vão ficar craque aqui, vão sair craque da semana UP de carreira SAP? Então fica tranquilo, fica com a gente aí até o final, que a gente vai ensinar sim o caminho das pedras. E é isso que iremos entregar em nosso método. Então, informações aí, igual vocês estão vendo nessa imagem, de forma organizada, né? Igual tá aí nesse cubo. Ou seja, mesmo que você nunca viu SAP, você não vai ficar perdido. Então, frisem isso, pessoal. Se você nunca ouviu falar de SAP, você está aqui agora no lugar certo para você seguir aí de forma organizada na sua trajetória e chegar aí no topo da sua carreira profissional. Então, lembra que falamos aí sobre economizar tempo em seu aprendizado? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Informações que a gente uniu aí, né, durante mais de 10 anos trabalhando com essa ferramenta, a gente organizou, estruturou e vai entregar aí para vocês. Bueno, então, pessoal, nosso tempo aí está se acabando, né? Mas antes quero dar uns recados importantes aqui. Essa primeira aula vimos o tanto de empresas que possuem o SAP como ERP, né? E, consequentemente, não conhecimento sobre essa ferramenta pode estar te deixando aí fora do jogo, né? Perdendo grandes oportunidades aí na sua carreira profissional. Mostramos também como as pessoas tendem a buscar informações sobre o SAP, como autodidatas, e o tanto que isso pode ser produtivo. Na próxima aula, né, a aula 2, iremos aprofundar aí um pouco mais sobre SRP da SAP, vamos ver sobre módulos, a abrangência da SAP e sim, vamos falar sobre o misterioso e o tão procurado salário com o SAP. E se eu sou você, eu não perderia essa aula 2 aí por nada. Show de bola, pessoal. Eu quero pedir aí a você que ficou com a gente até aqui, deixa nos comentários aí o que vocês acharam sobre essa aula 1 aí, se vocês já conheciam ou não sobre SAP, já tinham visto falar, deixa nos comentários sugestões, e a gente se vê aí na aula 2, então, quarta-feira, né? E fique aí com um dos nossos alunos, o Wendel, que está aí subindo cada vez mais aí na sua carreira, nesse mundo SAP. A gente se vê então na aula 2. Valeu, um abraço. Sou gestor em tecnologia da informação e eu tenho quase que 3 anos aí no mundo de TI. E aí comecei a fazer o curso. Então eu tinha acesso à plataforma e também tinha acesso ao SAP para fazer o treinamento do SAP. Isso para mim foi muito importante. E tive acesso às videoaulas, que foram assim, extremamente importantes e muito explicativas. O legal das videoaulas é assim, você poder voltar, assistir diversas vezes, entrar no ambiente, fazer, refazer, entender onde é que você estava errando. Quando eu comecei a fazer o curso, quando eu fiz o curso do módulo SD, e comecei a entender os processos e saber onde é que eu estava, e comecei a me encaixar dentro das transações, e comecei a saber como localizar a tabela, a saber a entender o que era a nota, como é que funcionava todo esse processo, aí a coisa realmente ficou diferente. Porque a partir desta visão, eu me senti integrante do mundo SAP. Recebi o meu certificado, nossa, aquele dia foi
fantástico para mim. Então, acho que uma das maiores alegrias que eu tenho, uma das maiores compensações, é poder ver o quanto a academia foi importante para mim ao longo dos meus 44, 45 anos nas costas, achando que não tinha mais condição no mercado, e hoje eu vejo que eu entrei no momento certo, faço parte do time certo, e eu tenho um futuro enorme pela frente.